Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira carta de Pedro, uma carta muito rica, né? Escrita pelo apóstolo Pedro. Parece que ele estava em Roma, é isso? Exatamente. Só que ele chama de Babilônia. Exatamente. É uma forma simbólica, né? Provavelmente Roma. E ele teve ali a ajuda do Silvano, o Silas, que a gente conhece também de Atos dos Apóstolos, para escrever. Ah, o Silas. E para quem ele escreveu? Então, foi para várias comunidades cristãs lá na Ásia Menor, onde hoje é Turquia. E o interessante, assim, é que a maioria era de origem não judaica, gentios convertidos. Entendi. E eles estavam passando por maus bocados, né? Sim, muita hostilidade, sabe? Perseguição mesmo, por causa da fé em Jesus. Então a carta tem muito esse tom de encorajamento, de fortalecer o pessoal nesse sofrimento todo. Faz sentido. E parece que Pedro quer mostrar para eles que, olha, mesmo vocês não sendo judeus de nascença, agora, por causa de Jesus, vocês fazem parte da família de Abraão. Isso, ele usa essa ideia deles serem peregrinos, forasteiros, tipo o povo de Israel no deserto, sabe? Buscando o verdadeiro lar, a pátria celestial. E logo no início, já no capítulo 1, a carta explode com uma celebração, né? Uma nova vida, uma esperança viva. Viva, exatamente, por causa da ressurreição de Jesus. Isso dá a eles uma herança lá no céu, algo que não estraga, não se perde. Uau! E essa esperança é o ponto central para aguentar as provações. É a base de tudo. Pedro explica, olha, esse sofrimento que vocês passam tem um propósito. É como o fogo que purifica o ouro. Para a fé ficar mais forte e mais genuína. Exatamente. E isso leva direto para o chamado à santidade, viver diferente, sabe? Refletir o caráter de Deus. Até porque a redenção deles custou caro, né? O sangue de Cristo, Mocho. um preço altíssimo. E no capítulo 2 ele reforça essa identidade nova deles com umas imagens bem fortes, né? Do Antigo Testamento. Muito fortes. Ele chama eles de pedras vivas. Pedras vivas. Sim, que estão sendo usadas para construir um templo espiritual. Fala que são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Isso muda tudo para eles. Dá um novo significado para o sofrimento deles. Com certeza. Mesmo sofrendo, o chamado é para viver de um jeito tão bom, tão exemplar, que as pessoas de fora vejam e glorifiquem a Deus. E isso inclui até se submeter às autoridades, aguentar injustiça. Seguindo o exemplo de quem? Do próprio Cristo, que sofreu sem dever nada, sem reclamar, sem ameaçar. Ele confiou em Deus e levou nossos pecados. É um modelo bem radical que Pedro apresenta. Saindo dessa esfera mais ampla, o capítulo 3 desce para o dia a dia, para dentro de casa. Como essa fé funciona na família? Pois é, ele dá conselhos bem práticos ali. Para esposas, para os maridos, o foco é no respeito, na convivência harmoniosa. E é interessante que ele aborda até a situação de um cônjuge não ser cristão. Sim, e a orientação não é para forçar a barra, mas para que a conduta do cristão, o jeito de viver, sabe, possa ganhar o outro para a fé. E pelo testemunho de vida. Que desafio. E ele também fala sobre estar preparado para explicar a fé, né? Isso, sempre prontos para dar a razão da esperança que existe neles. Mas com mansidão e temor, com respeito. Sem agressividade. De jeito nenhum. E de novo a tecla. É melhor sofrer por fazer o bem, se Deus permitir, do que por fazer o mal. Aí ele faz aquela ligação curiosa com o Noé e o dilúvio. Ah, sim. Como Noé foi salvo através da água, na arca. Isso. O batismo agora é esse símbolo da salvação pela ressurreição de Jesus. É um pedido a Deus por uma boa consciência. Chegando no capítulo 4, a visão se amplia de novo. A atitude diante do sofrimento. Pensar como Cristo pensou. Exatamente. Ver o sofrimento como um jeito de se afastar do pecado. Já que Cristo sofreu na carne, quem sofre como ele rompe com o pecado. E com a ideia de que o fim está próximo. O que fazer então? Focar no que importa. Oração, amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados, né? E usar os dons que cada um recebeu para servir. Servir a comunidade. Isso. E não achar estranho sofrer por ser cristão. Pelo contrário, vê isso como uma forma de participar dos sofrimentos de Cristo, o que, no fim, vai levar a uma alegria enorme quando ele voltar em glória. E tem aquela parte que diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Isso dá um frio na espinha, né? Dá, sim. Mostra a seriedade do negócio, né?
a responsabilidade de quem se diz seguidor de Cristo. Viver de acordo. E, finalmente, no capítulo 5, Pedro fala direto com os líderes, os presbíteros. Sim, um chamado pastoral. Cuidem do rebanho de Deus. Mas, não por obrigação, nem por dinheiro, mas de boa vontade, com desejo de servir, sendo exemplos. E para todo mundo, qual é a mensagem final? Humildade. Uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E aquele conselho prático e essencial. Lançar as ansiedades sobre Deus. Exatamente. Porque Ele tem cuidado de nós. É um convite à confiança total e um alerta, né? O diabo anda ao redor, buscando quem possa tragar. Precisa resistir. Resistir firme na fé. Lembrar que não estão sozinhos nisso. Outros cristãos do mundo passam pelo mesmo. Mas o final da carta é pura esperança. Uma promessa poderosa. Poderosíssima, o próprio Deus, depois desse tempinho de sofrimento, vai restaurar, firmar, fortalecer e estabelecer cada um deles. É a garantia final. Olha, assim conhecemos a primeira carta de Pedro, muito interessante. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.